Abra sua Bíblia comigo no livro de Jó. Livro de Jó, capítulo 4 e capítulo 5. Vamos fazer essa leitura. Vamos ler os dois capítulos. Livro de Jó, capítulo 4 e capítulo 5. Aqueles que têm dificuldade de achar, logo antes de Salmos, né? Normalmente nós achamos Salmos com mais facilidade. Antes de Salmos, você tem Jó. Jó, capítulo 4, a partir do versículo 1. Então respondeu Elifaz, o temanita, e disse: Se intentar alguém falar-te, enfadar-te-ás? Quem, todavia, poderá conter as palavras? Eis que tens ensinado a muitos, e tens fortalecido mãos fracas. As tuas palavras têm sustentado aos que tropeçavam, e os joelhos vacilantes têm fortificado. Mas agora, em chegado a tua vez, tu te enfadas. Sendo tu atingido, te perturbas. Porventura, não é o teu temor de Deus aquilo em que confias e a tua esperança a retidão dos teus caminhos? Lembra-te, acaso já pereceu algum inocente? E onde foram os retos destruídos? Segundo eu tenho visto, os que lavram a iniquidade e semeiam o mal, isto mesmo eles cegam. Com o hálito de Deus perecem, e com o assopro da sua ira se consomem. Cessa o bramido do leão e a voz do leão feroz, e os dentes dos leõezinhos se quebram. Perece o leão, porque não há presa, e os filhos da leoa andam dispersos. Uma palavra se me disse em segredo, e os meus ouvidos perceberam um sussurro dela. Entre pensamentos de visões noturnas, quando profundo sono cai sobre os homens, sobrevieram-me o espanto e o tremor, e todos os meus ossos estremeceram. Então um espírito passou por diante de mim, fez-me arrepiar os cabelos do meu corpo. Parou ele, mas não lhe discernia a aparência. Um vulto estava diante dos meus olhos. Houve silêncio e ouvi uma voz. Seria porventura o mortal justo diante de Deus? Seria acaso o homem puro diante do seu Criador? Eis que Deus não confia nos seus servos, e aos seus anjos atribui imperfeições. Quanto mais aqueles que habitam em casas de barro, cujo fundamento está no pó, e são esmagados como a traça. Nascem de manhã e à tarde são destruídos, e perecem para sempre. Sem que isso se faça caso. Se lhes corta o fio da vida, morrem, e não atingem a sabedoria. Chama agora, haverá alguém que te atenda? E para qual dos santos anjos te virarás? Porque a ira do louco o destrói, e o zelo do tolo o mata. Bem vi eu o louco lançar raízes, mas logo declarei maldita a sua habitação. Seus filhos estão longe do socorro, são espizinhados às portas, e não há quem os livre. A sua messe o faminto a devora, e até do meio dos espinhos a arrebata, e o intrigante abocanha os seus bens, porque a aflição não vem do pó, e não é da terra que brota o enfado, mas o homem nasce para o enfado, como as faíscas das brasas voam para cima. Quanto a mim, eu buscaria a Deus, e a Ele entregaria a minha causa. Ele faz coisas grandes e inescrutáveis, e maravilhas que não se podem contar. Faz chover sobre a terra e envia água sobre os campos, para pôr os abatidos num lugar alto, e para que os enlutados se alegrem da maior ventura. Ele frustra as maquinações dos astutos, para que as suas mãos não possam realizar seus projetos. Ele apanha os sábios na sua própria astúcia, e o conselho dos que tramam se precipita. Eles, de dia,
encontram as trevas. Ao meio-dia andam como de noite as apalpadelas. Porém Deus salva da espada que lhe sai da boca, salva o necessitado da mão do poderoso. Assim há esperança para o pobre, e a iniquidade tapa a sua própria boca. Bem-aventurado é o homem a quem Deus disciplina. Não desprezes, pois, a disciplina do Todo-Poderoso, porque ele faz a ferida, e ele mesmo a ata, ele fere, e as suas mãos curam. De 6 angústias te livrará, e na 7ª o mal te não tocará. Na fome te livrará da morte, na guerra do poder da espada. Do açoite da língua estarás abrigado, e quando vier a assolação, não a temerás. Da assolação e da fome te rirás, e das feras da terra não terás medo. Porque até com as pedras do campo terás a tua aliança, e os animais da terra viverão em paz contigo. Saberás que a paz é a tua tenda, percorrerás as tuas possessões, e nada te faltará. Saberás também que se multiplicará a tua descendência e a tua posteridade como a erva da terra. Em robusta velhice entrarás para a sepultura, como se recolhe o feixe de trigo a seu tempo. Eis que isto já o havemos inquirido, e assim é. Ouve-o e medita nisso para o teu bem. Vamos orar. Deus amado, que possamos tirar algumas lições ricas da tua palavra, com uma interpretação correta, coerente. Diante do Senhor, estou em temor e tremor para poder interpretar e tentar ajudar os irmãos num texto tão difícil. Mas peço que o Senhor possa nos dar graça para a compreensão, que o Senhor cresça, que o pastor diminua, para a tua honra e glória. Amém. Meus irmãos, essa é uma longa sessão, eu fiz questão de ler os 2 capítulos, porque na realidade, apesar desta divisão que nós temos em capítulos na nossa Bíblia, trata-se de uma sessão única. São as palavras de Elifaz, de um dos amigos de Jó, para o próprio Jó. Então, quero tratar a respeito desse discurso longo, trazendo para os irmãos algumas reflexões, alguns pensamentos a respeito dos aconselhamentos das pessoas que se chegam até nós com algumas palavras, que se chegam para nós com algumas exortações, com palavras de consolo, com palavras de edificação, e nós precisamos observar alguns detalhes em Elifaz, tentar entender essa sessão para que nós possamos ter uma compreensão melhor. O primeiro detalhe que eu quero chamar a atenção dos irmãos está logo no início do discurso de Elifaz, nos primeiros versículos do capítulo 4, versículo 2 ao versículo 4. Preste atenção comigo nas palavras de Elifaz. Se intentar alguém falar-te, enfadar-te-ás? Quem, todavia, poderá conter as palavras? Eis que tens ensinado a muitos e tens fortalecido mãos fracas. As tuas palavras têm sustentado aos que tropeçavam, e os joelhos vacilantes tens fortificado. Note que esta sessão de aconselhamento, estas primeiras palavras de Elifaz, elas se iniciam com um pedido de permissão. Jó estava passando por uma situação muito difícil. Nós já vimos a sua situação trágica e os próprios amigos ficaram chocados ao ver a situação de Jó. Por 7 dias não falaram nada. E agora Elifaz ousa falar com Jó, trazer alguns conselhos. Talvez Elifaz tivesse sido muito mais feliz se ele permanecesse mais dias calado. Mas ele resolveu falar um pouco, e aí nós vamos ver aqui algumas falhas. Elifaz, ele pede permissão para trazer alguns conselhos. Ele não se mostra rude no seu aconselhamento. Elifaz não se mostra tão duro nessas primeiras palavras, como um homem áspero, insensato, insensível, mal educado. Pelo contrário, nós temos aqui um cavalheiro, reconhecendo a dificuldade de Jó
e então sabendo e medindo as palavras para falar com Jó. Perceba que nestas palavras iniciais de Elifaz nós temos elogios, nós temos reconhecimento. E isto acontece porque é do ser humano gostar de ser elogiado. É do ser humano gostar de receber reconhecimento. Você gosta, eu gosto, Jó também gostava. E Elifaz então inicia com alguns elogios. E os elogios que ele faz para Jó são elogios importantes. Ele coloca Jó como um exemplo de solidariedade, coloca Jó como um exemplo de amor sacrificial, alguém que está disposto a ajudar ao próximo, a ajudar ao necessitado, alguém que não se esconde da sua responsabilidade de estar ajudando aquele que precisa. Jó é reconhecido como um bom conselheiro, como alguém que tem edificado com suas palavras, que tem trazido cura para muitas pessoas através das suas palavras. Então ele começa esse aconselhamento, começa os seus discursos elogiando. Ele está preparando o caminho. Parece com um professor de universidade que vai tratar sobre uma monografia do aluno. Ele faz alguns elogios e depois ele vai fazer algumas observações sobre aquela monografia. Ele está fazendo algo muito parecido. Traz para Jó alguns elogios para depois ele desenvolver aquilo que de fato ele quer. A pergunta que nós precisamos nos fazer diante desses elogios iniciais de Elifaz é: o que vem depois? O que está por trás dessas palavras? Onde de fato Elifaz quer chegar ao trazer esse diálogo para Jó? Nota o versículo 5 do capítulo 4. Nota que no versículo 5 o diálogo começa a ficar um pouco mais forte, mais intenso. No versículo 5 do capítulo 4 ele diz: mas agora, em chegando a tua vez, tu te enfadas. Sendo tu atingido, te perturbas. Como assim, Jó? Essas palavras de Elifaz parece tratar de uma espécie de ânimo para Jó, uma espécie de força para Jó. Mas não é bem assim. Não é exatamente isto que Elifaz está querendo com essas suas palavras. Elifaz começa a criticar a postura de Jó. Ele não deveria estar cansado, Jó não deveria estar enfadado. No capítulo 3 do livro de Jó, nós vemos um discurso muito duro da parte de Jó, se questionando inclusive a respeito do dia do seu nascimento. Por que que Deus permitiu que eu estivesse vivo? Por que que Deus não me matou logo no início, logo ao nascer? E Elifaz então está questionando Jó, aqui fazendo algumas perguntas, algumas críticas à postura de Jó. Jó não deveria estar cansado, Jó não deveria estar enfadado, Jó deveria fazer aquilo que é certo. Jó tinha ajudado muitas pessoas e agora era a vez dele mostrar como ele deveria se portar diante das adversidades. O que Elifaz queria? O que Elifaz está tentando construir com todo esse diálogo? Por enquanto, eu quero que você perceba que as palavras de Elifaz, elas vão endurecendo. Ele começa com palavras de reconhecimento, começa com palavras de elogio, e as palavras vão ganhando cor, as palavras vão ficando cada vez mais intensas, mais fortes, mais ásperas. As críticas começam a aparecer aqui, a partir das palavras de Elifaz. Estava tudo muito tranquilo no início, palavras mansas, suaves, mas agora nós temos Elifaz e seu discurso aparecendo de uma outra maneira. Nota comigo no capítulo 5, alguns ataques que Elifaz começa a fazer em relação à pessoa de Jó. Capítulo 5, versículo 2. Porque a ira do louco
o destrói, e o zelo do tolo o mata. Versículo 8 do capítulo 5. Quanto a mim, eu buscaria a Deus, e a Ele entregaria a minha causa. Em palavras simples, Elifaz estava aconselhando Jó. Meu amigo, tenha cuidado para não estar agindo como um louco. Tenha cuidado para não ser destruído. O louco, a ira do louco o destrói. Cuidado com esse seu discurso diante de Deus. Cuidado para que você não esteja evidenciando ira. Cuidado, Jó, para não ser tolo, pois o zelo do tolo o mata. Nota que agora os conselhos começam a mostrar um pouco mais de força e uma exortação mais dura. Esses conselhos de Elifaz parecem e soam para nós como conselhos prudentes, mas nós vamos entender um pouco melhor que não é bem assim. Não é bem este o projeto de Elifaz. O que Elifaz queria que Jó fizesse? O que Elifaz queria que Jó entendesse? Ele diz a Jó: quer saber o que eu faria, Jó? Eu buscaria a Deus e eu entregaria a Deus a minha causa. Elifaz está acusando a Jó. Para ele, Jó estava se esquivando de Deus, ocultando seus pecados. Isso vai ficar mais evidente à medida que a gente vai expondo o livro. Elifaz começou bem no seu discurso, nas suas palavras, mas agora ele diz para Jó: Jó, se eu fosse você, buscaria a Deus. Se eu fosse você, eu entregaria a minha causa para Ele. As convicções de Elifaz começam a se mostrar, a aparecer. As intenções de Elifaz, por trás de suas palavras, começam então a se mostrar. Veja o que é dito aí em Jó capítulo 5, versículos 17 e 18. Jó capítulo 5, versículo 17 e 18. Bem-aventurado é o homem a quem Deus disciplina. Não desprezes, pois a disciplina do Todo-Poderoso, porque ele faz a ferida e ele mesmo a ata, ele fere e as suas mãos curam. O que ele faz está afirmando para Jó. Qual é a intenção de Elifaz ao falar de disciplina, ao falar para que Jó tivesse cuidado para não agir como um louco, como um tolo, ao afirmar que Jó deveria entregar sua causa a Deus, deveria buscar a Deus. O que Elifaz está afirmando? Qual é a sua intenção? Ele está afirmando, em outras palavras, que o sofrimento de Jó era resultado de disciplina. No versículo 17, ele diz: bem-aventurado o homem a quem Deus disciplina, não desprezes a disciplina do Todo-Poderoso. Ele deveria aceitar a disciplina de Deus e Jó deveria se arrepender. Elifaz está afirmando que o sofrimento de Jó é resultado do pecado e Deus está agindo na vida dele. Mas que se Jó mudasse, Jó se arrependesse, Jó buscasse a Deus, o mesmo Deus que causa a ferida seria o mesmo Deus que iria trazer cura para Jó. O que é que Jó precisava fazer? Somente se arrepender, buscar a Deus. Era simples, reconhecer suas falhas, reconhecer os seus pecados. Elifaz não tinha a menor dúvida de que Jó estava sofrendo por causa de seus atos, por causa de seus pecados. Tanto que no último versículo do capítulo 5, o versículo 27, nota a convicção de Elifaz. Capítulo 5, versículo 27. Eis que isso já o havemos inquirido, já havemos argumentado, tratado. E assim é. Ouve-o e medita nisso para o teu bem. O que Elifaz está dizendo? Jó, é assim. Exatamente como eu estou dizendo. Como gostamos de dizer, sem tirar nem pôr. Jó pode acreditar. A solução é você se arrepender. É aceitar a disciplina do Senhor.
Escuta o que eu estou te dizendo, Jó. É para o teu bem. Agora deixe-me dizer algo sobre essa postura de Elifaz. Vamos tentar entender um pouco esse personagem que vai aparecer aqui. Elifaz não tinha dúvidas quanto à situação de Jó. Elifaz entende que Jó está sofrendo por conta de seus pecados. Mas Elifaz estava errado. Elifaz não tinha dúvidas, mas Elifaz estava errado. Esta é a pior coisa que pode acontecer a nós, a alguém. Estarmos convictos de algo, mas estarmos errados. Isso pode acontecer? Pode. Acharmos que é aquilo, temos certeza absoluta, mas estamos errados. Em algum momento, reconhecemos e falhamos. Quando nós olhamos para Elifaz, ele tem certeza. Jó, teu problema é pecado. É até simples de resolver. Elifaz estava errado. Quando isso acontece, meus irmãos, quando temos uma grande convicção e estamos errados, nós acabamos perdendo muito tempo no nosso erro. Porque quando nós reconhecemos a nossa falha, temos a oportunidade de mudar, de ser transformados. Mas quando temos uma convicção muito forte de algo e estamos errados, estamos bloqueados para a verdade. Não aceitamos a verdade, porque nós já achamos que temos a verdade. E se nós temos a verdade, então eu não abro. Então eu não me dispunho a conhecer e a saber mais nada. Elifaz não tinha dúvida, mas Elifaz estava errado. Quando nós não temos dúvidas, mas estamos errados sobre algum aspecto, sobre algum assunto, sobre algum tema, nós acabamos nos prejudicando em muitos momentos. Porque não abrimos o coração para um conhecimento mais profundo, mas também acabamos prejudicando muita gente. As pessoas que estão ao nosso redor, que serão aconselhadas mediante erros teológicos, erros a respeito de um Deus que nós começamos a pensar, sondar e criar uma teologia completamente diferente da revelada nas Escrituras. Nós precisamos, meus amados irmãos, pedir sempre a Deus para nos ajudar em nossas convicções, sermos humildes diante das nossas convicções, porque em algum momento nós podemos estar errados e precisamos então crescer com o erro e aprender e viver para a verdade. Ter uma mentira como algo certo é tão prejudicial, é tão danoso quanto ter uma verdade como mentira. Considerar uma verdade como mentira é tão prejudicial quanto você ter uma mentira e tratá-la como se ela fosse uma convicção. Eu não sei qual é a imagem que os irmãos têm de Elifaz ao ler a Bíblia, ao ler os textos de Jó. Mas ele sempre me pareceu um homem muito sensato. Ele sempre me pareceu um bom conselheiro. Um amigo compreensível, educado, verdadeiro, sensível, cuidadoso. Mas não é bem assim. Meu primeiro alerta para você a partir de Elifaz é: tenha cuidado. Tenha cuidado com pessoas que elogiam. Eu não estou afirmando que o elogio é errado. Eu não estou afirmando que todo elogio é falso. Até porque a Bíblia nos exorta a reconhecer aquele que nos faz o bem. Mas os elogios podem ser usados como armas. Os elogios podem ser usados de uma maneira maquiavélica, em muitos momentos, para ganhar teu coração, para te conquistar. E muitas das vezes, quando somos muito elogiados, se nós somos orgulhosos e se o nosso ego é inflado, nós fechamos os olhos para aquela pessoa e agora tudo que vier dela é perfeito. Tudo que vier dela é maravilhoso. Por quê? Porque ela tocou no ponto-chave da minha vida, no ponto que eu gosto. Que ponto é esse? Eu mesmo. Ela trouxe alguns elogios tão maravilhosos para mim que essa pessoa só pode ser boa. Não tem como essa pessoa não ser boa. Porque ela gosta da coisa melhor que existe no mundo, eu.
Então, essa pessoa deve ser maravilhosa. Qual o problema? O problema é que muitas das vezes as pessoas nos elogiam com segundas intenções. Nos elogiam para ganhar o nosso coração. E acabamos cegos e não conseguimos enxergar os problemas na vida dessas pessoas. Cuidado com pessoas que sempre dizem o que você deseja e gosta de ouvir. Cuidado com os especialistas em encher a tua bola. Você não é bola cheia, nem eu. Nós somos bola murcha. Bola cheia é Jesus. Cuidado. Não se deixe levar tão facilmente. Não deixe que a tua guarda fique baixa diante das primeiras palavras de alguém. As primeiras palavras de um discurso. Às vezes estamos tão carentes que as primeiras palavras da pessoa já nos conquista, já nos ganha. Não se encante demais com elogios, com pessoas que chegam com uma certa postura, para nós, encantadora. Não seja inocente. Você pode engolir muitos erros por causa de alguns elogios que você aceitou. Ele começou bem. Começou seu discurso com elogios e reconhecimento. Mas se tornou muito perigoso com seu discurso. Um alerta importante em relação a Elifaz é: preste atenção em pessoas que aparentam ter todas as respostas para resolver os teus problemas. Tem pessoas assim, né? Tem pessoas que não conseguem resolver os problemas delas, mas elas têm todas as respostas para os meus. Elas sabem exatamente como fazer, o que fazer, cada detalhe. O problema é que quando a gente vai ver a vida dessa pessoa, ela não consegue resolver o mínimo, os básicos da vida dela. Mas conselhos, eu não estou afirmando, meus irmãos, que todo problema é difícil. Mas parece que os problemas da nossa vida para as outras pessoas são tão fáceis, são tão simples. As pessoas têm uma fórmula tão mágica para resolver tudo. Chegam para nós e dizem: basta fazer assim, assim, basta fazer isso e aquilo, tudo vai ficar resolvido na sua vida. Você vai ver. Qual o problema de Elifaz? Ele diz para Jó: basta se arrepender, entregar o seu problema a Deus, simples, fácil, rápido, resolve tudo. Muito simples. Elifaz estava errado. Esse é o problema dos conselheiros que resolvem o mundo com a chave de fenda. Você dá uma chave de fenda para alguém e ele sabe resolver o mundo. O problema é que, na maioria das vezes, eles estão errados, porque a vida é muito complexa, muito mais complexa do que uma chave de fenda pode apertar. Quantas vezes eu já conversei com crentes, irmãos, em aconselhamentos, e depois de bastante tempo de aconselhamento, muitas conversas, eu fui descobrir que o problema que aquela pessoa estava passando era muito maior do que eu imaginava. Já tive casos de tratar com pessoas que tinham um determinado comportamento e fui descobrir que essa pessoa tinha sido abusada na infância pelos pais, sexualmente, molestada. Eu fui descobrir isso depois de aconselhamentos, mas nós olhamos e dizemos: tudo é fácil, tudo se resolve. Não, essa pessoa tem esse comportamento assim, é por isso, é por aquilo. Não é assim. Elifaz, então, tem todos os segredos para a vida de Jó. Cuidado. Elifaz achava que tinha as respostas para resolver a vida de Jó, mas a vida de Jó era muito mais complexa do que ele podia perceber. Cuidado com esses conselheiros, que tem tudo prontinho para você. Uma fórmula mágica. Onde Elifaz errou? Elifaz não foi sábio em seus conselhos. Por quê? Porque ele esqueceu que existem muitas coisas encobertas que nós não conseguimos enxergar e perceber. Ele não tinha nem ideia dos bastidores celestiais, do que tinha acontecido, dos diálogos entre Deus e o acusador, para que Jó estivesse passando por aquela situação. Ele nem imaginava que tinha tido todos aqueles diálogos nos bastidores celestiais.
Por isso, os conselhos de Elifaz eram conselhos falhos, conselhos fracos, porque ele não reconheceu a sua limitação. Ele quis explicar tudo com base no sistema causa e efeito desse mundo. Se você está passando por isso, é porque você fez isso. Então, esta é a maneira mais simples da gente tentar explicar as coisas, e a mais errada. Porque rapidamente nós temos o resultado para tudo. Está com câncer? É porque é pecador. Eu digo já o teu pecado? Espera só um pouquinho, conversa comigo 10 minutos. Que eu diga até porque o câncer é de próstata, é de intestino. Eu digo até por quê. Parece tudo fácil, parece tudo simples. Mas Elifaz não entendia que as respostas para o problema de Jó estavam no céu. Ele não levava isso em conta. Ele não entendia e ele estava tentando achar uma resposta neste mundo. Ele estava tentando pensar, rapaz, o que pode ter acontecido para Jó estar passando por tudo isso? Deus é injusto? Não. Jó está sofrendo? Tá. Deus é soberano? É. Deus é amoroso? É. Então, o que pode estar errado? Se não é Deus que está errado, só pode ser Jó. Só pode ser Jó. Não tem outra solução. É Jó. Se arrepende, Jó. Está vendo como é fácil? Por exclusão, eu resolvi o problema. Tirei Deus, a bondade, o amor. Sobrou. E a corda sempre quebra para o lado mais fraco, então foi Jó. Então, Jó, a culpa é sua. Cuidado. Cuidado com esse tipo de conselheiro. Cuidado com as pessoas que chegam do teu lado, mas elas não estão preocupadas em se aprofundar na conversa, em entender um pouco melhor sobre você, e resolve tudo com uma formulazinha mágica. Isso não existe. Não existe. Às vezes é o que nós buscamos e queremos. Chegar em alguém, nem contar tudo, contar só metade das coisas, como se a pessoa lá tivesse o dom da profecia, né? E ela descobrisse o resto por si só. Vou te contar metade, o resto descobre. E aí ela já te dá a solução. Esses gurus teológicos está cheio aí no meio evangélico. Está cheio de gente assim, cheio. Problema é que eles vão destruir tua vida em muitos momentos, porque eles vão errar feio na teologia deles. O segundo ponto que eu quero chamar a atenção dos irmãos, essa característica que eu desejo enfatizar em relação ao aconselhamento, é que o discurso de Elifaz, ele é todo caracterizado por meias verdades. Eu queria que você notasse isso. E aqui está um grande perigo. Porque quando os aconselhamentos e os discursos e as conversas e as pregações que eu escuto estão cheias de verdades e mentiras, meias verdades, eu acabo confuso, sem conseguir entender de fato o que é verdadeiro, o que não é verdadeiro, e aí nós acabamos engolindo muita coisa. Nota comigo uma verdade interessante no discurso aqui que nós vemos no capítulo 4. Capítulo 4, versículo 17. Vamos fazer um exercício. Me diga se isso que eu vou ler é verdade ou se isso que eu vou ler não condiz com Deus, tá bom? Então, Jó, capítulo 4, versículo 17. Seria, porventura, o mortal justo diante de Deus? Seria, acaso, o homem puro diante do seu Criador? O que é que se quer com essas perguntas retóricas? Mostrar que o homem é pecador. Mostrar que o homem é injusto. O mortal pode ser justo diante de Deus. O homem pode ser puro diante do seu Criador. Em outras palavras, Jó, você não é puro. Jó, você não é justo diante de Deus. O que ele fala aqui sobre a humanidade? Pode o mortal ser justo? Pode o homem ser puro diante do seu Criador? Essa frase está correta? Essas perguntas retóricas, que têm uma resposta como não. Essas perguntas estão certas, estão corretas, tratam de uma verdade ou não? Sim, concordam? Quase nos lembra o texto de Romanos, não há justo, nenhum sequer, não é assim? Então são textos que parecem tratar de uma verdade. O problema não está na verdade, mas em como, para qual propósito está sendo usada. Aqui é muito sutil, eu vou tentar explicar para os irmãos. O que ele pretende com essa afirmação?
Elifaz está dizendo que o homem é pecador, que o homem é injusto diante de Deus. Nós podemos concordar com isso tranquilamente, mas o que é que Elifaz pretende com esta informação, com esse argumento? Ele pretende mostrar que Jó era um pecador e que estava sofrendo por causa de seus pecados. Este é o propósito. Ele está usando esta verdade com o propósito de constranger Jó, para que Jó possa reconhecer que ele é um pecador que está sofrendo por conta de seus atos. Ele pretendia que Jó chegasse a essa conclusão: estou sofrendo e passando por muitas coisas por conta daquilo que fiz contra Deus. Mas será que Elifaz estava certo? Ele usa uma verdade, mas as conclusões que ele chega são conclusões verdadeiras? Jó de fato estava sofrendo por causa de seus pecados? Sim ou não? Não. Então nota que dá para usar a verdade de maneira errada. Dá para usar a Bíblia de maneira equivocada. Dá para reconhecer atributos de Deus, pecaminosidade do homem e deturpar isso de tal maneira que quando chegar para aplicar na sua vida, isso está completamente corrompido. Isso é sutil? Demais. É muito mais simples identificar, detectar quando alguém chega num púlpito e diz assim: Jesus não é Deus. É simples de identificar? É. Nós reconhecemos que Jesus é Deus, então uma blasfêmia direta e aberta. É muito mais simples de identificar quando alguém se coloca contra a Trindade. Não, Deus não é trino. Opa, fácil. É muito mais difícil de identificar quando em o meu discurso existem meias verdades, e aquilo está sendo distorcido com um propósito. Isso acontece o tempo todo em pregações, o tempo inteiro em aconselhamento. Meias verdades, mas no final das contas, uma deturpação, um uso, um propósito equivocado. O que Elifaz pretende é mostrar: olha, Jó, não existe nenhum pecador, você também é. Até aí tudo bem. Só que o que ele quer é que Jó entenda que o sofrimento dele é resultado disso. Elifaz não está certo. E se Jó acreditasse nele? Jó estaria acreditando numa mentira, numa falsidade, numa invenção. Jó não estava sofrendo por causa de seus pecados. Essa teologia de Elifaz está errada, está equivocada. Por mais que ele fale de Deus, como nós vamos ver, por mais que ele reconheça a pecaminosidade do homem, a construção teológica feita por Elifaz está equivocada, está errada. E nós, como igreja, precisamos estar maduros o suficiente para conseguir reconhecer construções teológicas equivocadas. É este o ponto que eu quero levar à Igreja Batista Regular Canaã. Que você consiga notar o uso de uma teologia errada. E às vezes usando a Bíblia, usando contextos, falando de total depravação, falando de soberania de Deus, mas o uso completamente equivocado. Isso é maturidade teológica. E não meramente saber versículos decorados, e não meramente saber alguns atributos de Deus, e não meramente saber que o homem é pecador e injusto, mas usar a teologia em prol da glória de Deus. Isto vai exigir muito mais de nós, é muito mais rico, é muito mais profundo, e precisamos batalhar por isso. Nota Jó capítulo 2, versículo 3, nota se de fato Elifaz está certo em acusar Jó de pecado. O que Deus diz a respeito de Jó, o que o próprio Deus diz. Em pelo menos 2 capítulos, capítulo 1 e capítulo 2, o próprio Deus reconhece que Jó é um homem íntegro e um homem reto. É o próprio Deus quem diz. E olha o que é dito no capítulo 2, versículo 3. Perguntou o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus, e que se desvia do mal. Ele conserva a sua integridade, embora me incitasses contra ele, para o consumir sem causa.
sem causa. Quem é que afirma que Jó estava sendo consumido sem causa? Deus. É o próprio Deus. Mas Elifaz diz que Jó está sendo consumido por conta dos seus pecados. Nota que a teologia de Elifaz está errando, e errando feio. Está passando a léguas daquilo que de fato estava acontecendo. O detalhe nas palavras de Elifaz para Jó é que tudo que Elifaz afirma para Jó, afirmar que todo homem é pecador, tudo isso, ele afirma isso com o entendimento, com uma autoridade, como se de fato ele fosse um grande teólogo, estivesse falando em nome de Deus. O problema de Elifaz é que ele acaba ligando o sofrimento de Jó aos seus pecados. Ele dá um salto na sua teologia, porque ele não sabia que de fato era isso. Ele não tinha como saber que era isso que estava acontecendo. Ele faz um juízo temerário, precipitado do que estava acontecendo, como muitas vezes nós podemos fazer. Por isso precisamos ter muito cuidado em usar a teologia, para que possamos usá-la da maneira certa, em falar do nome de Deus, em entender de fato a Bíblia. Não basta ler alguns livros de teologia, não. Tem que amadurecer, refletir e pensar nessa teologia para que ela possa fazer toda a diferença nas nossas vidas e glorificar a Deus. Veja a pretensão de Elifaz, Jó capítulo 4, versículo 7. Olha o que é que Elifaz diz para Jó. Lembra-te, acaso já pereceu algum inocente? E onde foram os retos destruídos? Em outras palavras, o que Elifaz está dizendo para Jó? Você é o primeiro. Se você é inocente, está sofrendo, sem nenhuma razão, sem nenhuma causa, você, Jó, é o primeiro a acontecer isso no mundo. Você lembra de algum caso, Jó? Consegue lembrar de algum caso de alguém que pereceu sendo inocente? De alguém que foi destruído sendo reto? Consegue? Se esse desafio fosse lançado para nós, você consegue lembrar de alguém? Jesus. Jesus sofreu, padeceu sendo inocente. A teologia de Elifaz está errada, está equivocada. Parece bonita, parece bela, parece fazer todo o sentido, mas não faz. Ele errou com Jó e ele erraria com Jesus. Coloca Elifaz lá na cruz, Jesus sendo crucificado, o que ele diria para Jesus? Jesus, não faz sentido. Você fez alguma coisa. E ele perguntaria para Jesus: Jesus, você se lembra de alguém que pereceu sendo inocente? Jesus, você se lembra de um reto que foi destruído? Essa teologia de Elifaz é uma teologia construída de baixo para cima das experiências dele, das ideias dele. Essa linha de argumentação de Elifaz é falsa, é errada. A teologia dele era uma teologia construída a partir do que ele acreditava e pensava, a partir das cogitações dele. E nós podemos também cair no erro quando nós tentamos explicar todas as coisas a partir apenas da nossa lógica humana, sem levar em consideração o sobrenatural, sem levar em consideração o desígnio de Deus, o plano de Deus para a nossa vida. Quando acontece alguma coisa com a gente fica tentando achar uma resposta. Por quê? Porque tem que ter uma resposta clara, óbvia, alguma coisa, um rastro. E ficamos quase como um detetive procurando o porquê. O porquê pode estar em Deus e você nunca vai achar. E você começa a construir um monte de ideia errada e começa a sofrer e fazer muita gente sofrer. Porque você não levou em consideração os céus, a Deus, o plano de Deus. O que estava acontecendo com Jó. A resposta do que estava acontecendo com Jó estava nos céus. Jó era inocente? Era. Jó era reto? Era. Jó era íntegro? Era.
Mas Elifaz não consegue entender. Porque para Elifaz, o que está acontecendo com Jó é injusto. Deus é injusto? Não. Então, onde é que está o erro? Está em Deus? Não, está em Jó. Elifaz não conseguia unir essas duas coisas. Deus não é justo e o problema não está em Jó. Pastor, nem eu consigo entender isso aí. Não é só Jó que não entendia, não. Isso é difícil de entender. É mesmo. Mas era exatamente o que estava acontecendo. É o que a Bíblia revela para nós. Deus é justo, Deus é amoroso, Deus é gracioso, Deus é misericordioso. E tudo aquilo que estava acontecendo com Jó fazia parte de um plano de Deus. E Jó era inocente. Era. Nota que a lógica de Elifaz estava errada. Jó sabia que era um pecador. Deixe-me dizer isso, porque às vezes nós lemos Jó achando que Jó é soberbo. Parece que Jó é assim, ele... Como é que Jó não tem pecado? Como é que Jó fala que não está sofrendo porque ele não tem pecado? Jó parece arrogante. Jó parece orgulhoso. Porque os amigos estão acusando e Jó está se defendendo. E parece... Não dá para defender. Todo homem é pecador mesmo, Jó. Jó estava dizendo que aquilo que estava acontecendo com ele, especificamente, não era resultado de pecado. Jó estava certo? Como é que Jó entendia isso? Eu não sei. Mas ele entendia, ele sabia. Ele dizia, eu não fiz nada. Em Jó 31, você tem uma defesa enorme de Jó dizendo, eu não coloquei os meus olhos numa donzela, eu não maculei ninguém, eu ajudei os pobres, eu fiz tudo o que se poderia fazer. Aí parece que a gente olha para tudo isso e diz, rapaz, Jó é muito orgulhoso mesmo. Quer dizer que Jó não tinha pecado não, pastor? Essa não era a atitude de Jó. Eu quero mostrar para você que Jó, de fato, ele entendia os seus pecados, entendia que era pecador. Veja aí Jó, capítulo 31. Versículo 5 e versículo 6. Jó 31, versículo 5 e versículo 6. Se andei com falsidade, se o meu pé se apressou para o engano, pese-me Deus em balanças fiéis e conhecerá a minha integridade. Ele era um homem íntegro? Sim ou não? Sim. Quem reconhece que ele é um homem íntegro? Deus. Quem mais? A esposa dele. Lembra o que a esposa dele diz? Ainda conservas a tua integridade? Testemunho de Deus, testemunho da esposa, e agora é ele. Dentro do judaísmo você precisa de duas testemunhas. Ele tinha testemunho dos céus, tinha testemunha da esposa dele. Ele era de fato um homem íntegro. Ele não ocultava e não escondia pecado. Veja o versículo 33 e 34 de Jó 31. Se como Adão, versículo 33 de Jó 31. Se como Adão encobri as minhas transgressões, ocultando o meu delito no meu seio, porque eu temia a grande multidão e o desprezo das famílias me apavorava, de sorte que me calei e não saí da porta. Ele está fazendo uma defesa e ele está dizendo, eu não me calei, eu não me escondi. Elifaz está dizendo que o segredo para a vida de Jó é que Jó não esconda seus pecados de Deus. E Jó está dizendo, eu não escondi. Olha o reconhecimento belíssimo que Jó faz dos seus pecados em Jó capítulo 7. Jó capítulo 7, versículo 20 e 21. Olha se Jó não reconhecia que ele era pecador. Jó capítulo 7, versículo 20 e 21. Se pequei, que mal te fiz a ti, ó espreitador dos homens? Porque fizeste de mim um alvo para ti, para que a mim mesmo me seja pesado.
porque não perdoas a minha transgressão e não tiras a minha iniquidade? Pois agora me deitarei no pó, e se me buscas, já não serei. O problema de Jó não era arrogância, o problema de Jó não era soberba. Jó pergunta para o próprio Deus: por que não perdoas as minhas transgressões? Jó entendia que as soluções dos amigos, a solução de Elifaz, era uma furada, estava errado. Ele não estava sofrendo por conta de seus pecados. A resposta de Elifaz era simples demais. O próprio Jó está perguntando a Deus: se o problema é simplesmente arrependimento por pecados gerais, por que não me perdoas? Por que não perdoas as minhas transgressões? Lembra que Jó é um homem muito sério. A possibilidade dos filhos dele pecar. Lembra lá no começo do livro, capítulo 1, pela possibilidade dos filhos pecarem, o que é que ele fazia? Ele sacrificava animais pela possibilidade do pecado na vida dos filhos. Estamos falando de um homem muito sério com a sua vida de santidade. E Jó entende que não era simplesmente um pedido vago, porque ele não conseguia enxergar nada específico para aquilo que está acontecendo na vida dele. E ele estava certo. Ele estava correto em relação às críticas equivocadas de Elifaz. Eu quero mostrar para os amados irmãos que eu entendo que a estratégia de Satanás só mudou. Antes, Satanás atacou Jó a partir dos seus bens, a partir de seus filhos, a partir da sua saúde. Satanás queria que Jó pecasse para mostrar para Deus que ele de fato não era tão íntegro assim, que ele era de fato um interesseiro, que só seguia Deus por interesse. Agora, a estratégia é fazer com que o próprio Jó questione a sua integridade. É fazer com que o próprio Jó fique confuso em relação à sua vida de santidade. Será que você é íntegro mesmo, Jó? E aí todos que estão ao redor começam a criar uma teologia para tentar mostrar que ele não é íntegro, que ele não é reto. Esta é a pretensão dos seus amigos, criar uma grande confusão. Você não pode ser íntegro, você não pode ser reto, porque ninguém é. Se você está sofrendo é por conta dos seus pecados. E a pretensão não é aproximar Jó de Deus, mas afastá-lo de Deus. Jó estava sendo caluniado por Elifaz. Era uma calúnia. Ele não estava sofrendo por conta dos seus pecados. Não estava sofrendo. Nota, meias verdades para embasar julgamentos equivocados. Uma teologia em prol do erro. A depravação total do homem em prol de lançar uma culpa em Jó que Jó não tinha. Note, não basta defender a depravação total. Não basta defender os 5 pontos do calvinismo. Tem que saber defender. Tem que saber fazer. Porque senão você pega isso e transforma em uma máquina de oprimir as pessoas. Você transforma uma teologia em um sistema opressor e não libertador na vida das pessoas. Elifaz estava fazendo isso. Todo mundo é pecador, está sofrendo é pecado. Errado. Falhou. Por quê? Porque não levava em conta os céus e o plano de Deus. Existe muito mais que os nossos olhos podem perceber ou não podem perceber do que aquilo que nós vivemos e enxergamos. Lembre-se disso antes de fazer um juízo. Lembre-se disso antes de dar um conselho. Eu quero ler uma seção em Jó 5. E eu quero que você perceba se tem alguma coisa de errado no que a gente vai ler aqui. Veja se essa teologia de Jó não é bonita. A de Elifaz, melhor dizendo. Veja se a teologia dele não está no ponto. Olha aí comigo, Jó 5, a partir do versículo 9. Olha que coisa bela. Dá vontade de compartilhar no Facebook. Jó capítulo 5, versículo 9. Olha aí, ó. Ele, Deus, né?
faz coisas grandes e inescrutáveis e maravilhas que não se podem contar. Verdade? Verdade. Faz chover sobre a terra e envia água sobre os campos. Verdade? Verdade. Para pôr os abatidos num lugar alto e para que os enlutados se alegrem da maior ventura. Ele frustra as maquinações dos astutos para que as suas mãos não possam realizar seus projetos. Ele apanha os sábios na sua própria astúcia e o conselho dos que tramam se precipita. Eles de dia encontram as trevas, ao meio-dia andam como de noite as apalpadelas. Porém Deus salva da espada que lhe sai da boca, salva o necessitado da mão do poderoso. Assim, há esperança para o pobre, e a iniquidade tapa a sua própria boca. Bem-aventurado é o homem a quem Deus disciplina. Não desprezes, pois, a disciplina do Todo-Poderoso, porque ele faz a ferida e ele mesmo a ata. Ele fere e as suas mãos curam. De 6 angústias te livrará, e na 7ª o mal não te tocará. O versículo 19 é aquela fórmula de Provérbios, lembra? 6 isso, o 7º assim. Essa é a fórmula do sábio. Isso mostra que Elifaz era um sábio. E quando ele está aconselhando Jó, ele está trazendo máximas de sabedoria para Jó. Então ele vai dizer aqui, das 6 angústias te livrará, e na 7ª o mal não te tocará. Na fome te livrará da morte, na guerra do poder da espada. Do açoite da língua estarás abrigado, e quando vier a assolação, não a temerás. Da assolação e da fome te rirás, e das feras da terra não terás medo. Porque até com as pedras do campo terás a tua aliança, e os animais da terra viverão em paz contigo. Parece um milênio, né? Aqui a descrição, né? Mas não tem nada a ver não, só parece. Saberás que a paz é a tua tenda, percorrerás as tuas possessões, e nada te faltará. Parece o Salmo 23 agora, né? Saberás também que se multiplicará a tua descendência, e a tua posteridade como a erva da terra. Em robusta velhice entrarás para a sepultura, como se recolhe o feixe de trigo a seu tempo. Bonito ou não está bonito o negócio? Belíssimo. Um discurso maravilhoso de Elifaz. Verdades, ele disse verdades aqui ou não disse? Verdades belíssimas e grandiosas. Qual o propósito dessas verdades serem ditas? Convencer a Jó de que Jó é um pecador e que aquilo que ele está passando é por causa dos seus pecados. Isto que ele faz está dizendo, essa teologia que ele está professando, não tem o propósito de glorificar a Deus. Tem um propósito de sufocar mais Jó. Dizer, olha quem é Deus, Jó. Veja quem é Deus. Está notando? Está percebendo? É assim que é Deus, Jó. Então, se você está passando por esse sofrimento, a culpa é sua. Se retirarmos esse texto fora do contexto, você publica em qualquer lugar e todo mundo vai dar glória e aleluia e curtir. Porque é belo. O problema é entender esse texto dentro do seu contexto. E aqui, dentro desse contexto, esse discurso de Elifaz não é bom. Essa é a dificuldade de entender o livro de Jó. Estou tentando explicar para os irmãos algo dificílimo até para mim. Eu digo até para mim porque a gente já tem estudado vários anos sobre isso. Se nós tirarmos alguns textos de Jó do seu contexto, perfeito. O problema é que o propósito não era adoração. O propósito do discurso era oprimir Jó e fazer com que Jó reconhecesse os seus pecados. Lembre-se que essas palavras estão sendo ditas como pretexto para acusar Jó. A ideia é justificar Deus, isentar Deus de qualquer tipo de culpa e culpar quem? Culpar Jó. Esse é o propósito dessa teologia que está sendo construída. E nesse sentido, as palavras verdadeiras de Elifaz acabam se tornando malignas. Preste bem atenção no que eu estou dizendo. As palavras verdadeiras de Elifaz
acabam se tornando malignas, pois estão sendo usadas de uma maneira incorreta. Deus não está sendo glorificado com as palavras de Elifaz. Parece um discurso de exaltação e adoração a Deus, mas na realidade é uma construção teológica equivocada. Eu não sei se eu estou conseguindo me fazer compreendido pelos irmãos. Se você não está entendendo, você tem a opção depois de ouvir essa mensagem 2, 3, 4, 5 vezes, né? Ela vai estar disponível aí na internet, ou me procurar. E aí a gente pode conversar um pouco melhor, porque de fato é difícil. Em palavras mais simples, o que eu estou dizendo é o seguinte: quando Elifaz reconhece que Deus é todo-poderoso, que Deus opera maravilhas, que Deus frustra as maquinações do pecador, que Deus disciplina, ele está falando a verdade. Deus de fato tem essas características. E qual o problema então, pastor? O problema é que ele está falando tudo isto para lançar a culpa em Jó. É o propósito dessas palavras serem lançadas. Ele está tentando absorver Deus de um tribunal, como se Deus estivesse lá, e acabando errando. Porque se a culpa não é de Jó, vai ser de quem? E ele está tentando construir uma teologia que justifique a Deus. Mas foi o próprio Deus que permitiu que Satanás causasse todo aquele estrago. Foi Deus. Foi Deus. E quando tenta construir uma teologia para proteger Deus dele mesmo, isso é pecado. Deus revelou que tinha sido ele mesmo que tinha usado Satanás, que tinha usado ali o acusador. Mas tenta proteger Deus do plano de Deus. Isso é um grande equívoco. Está errado. Sua argumentação é tola, apesar de lidar com verdades. Muito cuidado. Cuidado, igreja, com construções teológicas e aplicações. Cuidado. Lembre-se que meias verdades, nos discursos, nas pregações, no aconselhamento, são mais perigosas e danosas do que você pode imaginar. Cuidado com os discursos sutis, aparência de beleza, de verdade. Não é porque a Bíblia está sendo mencionada ou usada que todo o argumento está certo. Entende? Não é porque a Bíblia foi citada, mencionada, que a argumentação está correta. A argumentação é uma construção humana. Sou eu que estou tentando fazer uma construção, e isso pode estar errado. Como estamos interpretando e aplicando a Bíblia é importantíssimo. Igrejas e mais igrejas pegam esses textos de Jó, vai pegando, e aplicando de todas as maneiras, porque não entende isso que eu estou te explicando hoje à noite. Que o discurso de Elifaz é um discurso negativo sobre Deus, apesar das verdades. Apesar de lidar com os atributos de Deus, ele não está glorificando a Deus quando chama Deus de Todo-Poderoso. Ele está errando feio. Cuidado com as pregações modernas que simplesmente dizem, está na Bíblia, abra a Bíblia para você ver. Está na Bíblia. O que eu estou dizendo está na Bíblia. Isso é um ponto. Porque se o que o cara está dizendo nem na Bíblia está, não escute ele. Nem na Bíblia está. Segundo ponto, não basta estar na Bíblia. Tem que ser interpretado da maneira certa, correta, respeitando o contexto, respeitando os textos, entendendo a linha de argumentação, a teologia bíblica, não simplesmente fazendo de qualquer forma e de qualquer maneira. Isso é o grande perigo das nossas teologias. Eu escuto todos os dias a Rádio 103.7. Minha esposa está rindo. Porque eu vou para onde eu vou, eu ligo no carro lá e fico ouvindo, né? Eu gosto de ouvir as coisas que acontecem, né? Larissa até me perguntou um dia, mas rapaz, como é que pode, né? Ninguém diz que tu escuta esse negócio. Eu disse, eu escuto porque eu acho engraçado, né? A maneira que eles fazem. Mas é uma aberração. O que acontece é uma aberração. É usando os textos sem explicar contexto, sem explicar nada, ninguém entende nada, nem eles estão se entendendo. E no final das contas está tudo igual. Eu não me entendo, você não se entende, está pronto. Estamos feitos, aleluia, glória a Deus, e a gente fala em línguas. Pronto. Está tudo resolvido. Tudo resolvido. E
e eu estou debochando, porque é isso que acontece. É exatamente isso que acontece. Infelizmente. O livro de Jó é um dos livros mais abusados da Bíblia, mais abusados. Já preguei em Apocalipse, já mostrei também o livro de Apocalipse. E quanto mais poético for o livro, pior as interpretações. Pior. Você pode notar o que eu estou dizendo. Vai para Eclesiastes, eita meu amigo, que malabarismo a gente encontra aí. É um negócio sem fim. É um elefante virado de cabeça para baixo. E Jó nem se fala, porque é menina dos olhos, né? Que aqui tem tudo que a teologia constrói a partir disso aqui. Deixe-me te chamar a atenção de mais 2 detalhes, vou ser mais sucinto para encerrar. Se bem que você está na cadeirazinha confortável, né? Tenha cuidado com conselhos que partem sempre da minha experiência e de mim mesmo. Tenha cuidado com isso. Ele faz isso. Olha aí, Jó capítulo 4, versículo 8. Olha o detalhe. Senhor, segundo eu tenho visto, os que lavram a iniquidade semeiam o mal, isso mesmo eles cegam. Segundo eu tenho visto. Veja Jó capítulo 5, versículo 3. Bem vi eu o louco lançar raízes, mas logo declararei maldita a sua habitação. Eu. Capítulo 5, versículo 8. Quanto a mim, eu buscaria a Deus, e a Ele entregaria a minha causa. Devemos ter muito cuidado com essa teologia que é montada a partir das nossas próprias experiências e vida. Querer colocar os outros na nossa vida, nos nossos moldes. Nós não estamos propondo desvalorizar as experiências que as pessoas passam. A própria Bíblia valoriza os anciãos, valoriza as cãs. Então as pessoas mais idosas, que têm experiências e podem nos ajudar a errar muito menos. Mas a idade e as experiências não são garantias de acerto. Não são. Ele faz, e os amigos de Jó eram bem mais velhos do que Jó. Tem 2 pistas para isso. A primeira está em Jó capítulo 15. Nota aí comigo, Jó capítulo 15, versículos 9 e 10. É o próprio Elifaz que está conversando com Jó. E ele diz o seguinte, Jó capítulo 15, versículo 9 e 10. Que sabes tu que nós não saibamos? Quem é o orgulhoso mesmo? É Jó, é? Que entendes que não haja em nós? Também há entre nós encanecidos idosos, muito mais idosos do que teu pai. Está lidando com pessoas experientes, idosas. E a própria estrutura do livro de Jó, a estrutura dos 4 amigos. Se você notar, o último amigo, Eliú, é o mais novo. E o próprio texto vai declarar isso. Ele espera todos falarem, para depois ele falar. Porque dentro daquela cultura, o mais velho falava primeiro. Depois vinha então essa escada aí de idade, até o último, até o mais novo. Depois de escutar tudo, ele falava. Então ele é o mais velho. E ele está trazendo então esses conselhos para Jó aqui. Conselhos baseados na experiência dele, no eu dele. E nós devemos ter cuidado quando as pessoas nos aconselham a partir meramente das suas experiências. A base para o aconselhamento nunca deve ser as tuas experiências, o meu eu, as minhas percepções, a minha visão de mundo, e sim a vontade de Deus. É a palavra de Deus que é a base para o aconselhamento, tanto que sai dos lábios do jovem, quanto que sai dos lábios dos idosos. É a Bíblia que importa. E a Bíblia interpretada da maneira certa. Experiência pela experiência não é garantia de acerto. Não é. Às vezes é o contrário. Se alguém erra a vida toda,
Quando chega no final da vida, vai aconselhar alguém e vai acabar influenciando essa pessoa a errar também. A errar também. É aquela frase que nós ouvimos muito. Eu aprendi assim, eu nasci nessa religião, vou morrer nessa religião, já tenho essa idade e acaba influenciando outros. É um erro que vai simplesmente acontecendo geração após geração. É erro, porque precisa pensar, meditar, refletir. Então não é simplesmente a experiência. Ele se baseia na sua experiência para aconselhar Jó. Se eu tivesse no teu lugar, eu faria assim. Não é isso que ele diz? Se eu tivesse no teu lugar, eu buscaria a Deus, eu me arrependeria. Uma das coisas que a gente precisa aprender é que a gente nunca vai estar exatamente no lugar do outro. Cada experiência é uma experiência diferente. Sua vida não é a minha vida. O que acontece na sua vida não acontece na minha. Por mais que muitas das vezes tenha um ponto de sintonia, tem pontos que nós consigamos entender um pouco um ao outro, mas não dá para saber exatamente o que você passa, o que acontece com você. E ele tenta entender e criar uma teologia a partir daquilo que ele tinha visto. Eu nunca vi Deus, então, trazer juízo e sofrimento sobre um inocente. Eu nunca vi. Já que ele nunca viu, então Deus é assim, certo? Errado. Já que eu nunca vi isso acontecer, então logo Jó é pecador. Errado. Ele não pode construir uma teologia a partir das experiências dele, porque isto pode ser muito danoso. Cuidado. Cuidado em tentar construir a vida dos outros a partir das tuas decisões. Eu faria assim. Tudo bem, você faria. Mas o que está acontecendo na minha vida não é exatamente o que está acontecendo na sua vida. Às vezes, na minha vida, está acontecendo os bastidores celestiais e uma situação completamente diferente da sua. Pode até ser semelhante, mas ao mesmo tempo é diferente. Porque nós não conseguimos ver muitas coisas. Quero encerrar dizendo o seguinte. Os conselhos de Elifaz, eles são mais problemáticos do que a gente pode imaginar. Mais problemáticos. Lembra, por exemplo, que eu afirmei para os irmãos que a partir do capítulo 2, da doença de Jó, Satanás desaparece? Você não consegue encontrar Satanás do capítulo 3 até o final do Jó. Não tem mais. Mas lembra que eu falei da esposa de Jó? Dos questionamentos da esposa de Jó? Ainda guardas a tua integridade? Aquela pergunta é uma pergunta que acaba incriminando a esposa de Jó. Porque quem queria acabar com a integridade de Jó? Satanás. E ali foi mais um ataque. O que está acontecendo aqui é mais um ataque de Satanás. Pastor, como é que o senhor sabe disso? Talvez você já tenha lido o livro de Jó algumas vezes e não tenha percebido o que você vai perceber agora. Quero que você veja aí o capítulo 4, versículo 12 a 16. E eu vou encerrar com esse texto. Capítulo 4, versículo 12 a 16. Nota a experiência mística de Elifaz aqui. Aqui, movimento pentecostal, lá na época de Jó. Olha, presta atenção, se não é. Olha aí, ó. Uma palavra me disse em segredo, e os meus ouvidos perceberam um sussurro dela. Entre pensamentos de visões noturnas, quando o profundo sono cai sobre os homens, sobrevieram-me o espanto e o tremor, e todos os meus ossos estremeceram. Então um espírito passou por diante de mim, fez-me arrepiar os cabelos do meu corpo. Parou ele, mas não lhe discerni a aparência. Um vulto está diante dos meus olhos. Houve silêncio e ouvi uma voz. O que é exatamente isso que nós acabamos de ler? Esquisito, não é não? Esse texto. Estranho dentro da argumentação. Um segredo, ele agora tem um segredo contado a ele, um segredo revelado de maneira sobrenatural. Que é isso? Que mistério é esse que agora ele descobre? Quer dizer que ele julgará Jó com base em um segredo que ouviu de uma experiência sobrenatural.
ele teve uma revelação e agora ele vai trazer para Jó grandes acusações, com base na revelação que ele teve. Já tinha percebido isso no livro de Jó? Ele faz, então, tem visões noturnas. Quando o sono cai nos homens, então nós temos visões, sonhos, foi-me revelado, tem um vulto, né? Um espírito que causou tremor, fez-se arrepiar todinho. Eu não conseguia discernir a aparência. A pergunta que não quer calar é: quem se revelou a Elifaz, pelo amor de Deus? Que revelação é essa? É Deus? Foi Deus? Antes de te responder o que eu entendo, eu quero só chamar a tua atenção para esse caráter místico de Elifaz. Olha aí como tudo isso é muito subjetivo. Olha a base para julgar o irmão. Recebi uma revelação. Pronto, agora você é pecador, porque Deus me revelou. Isso é muito perigoso. Muito perigoso. Cuidado com essas revelações estranhas que aparecem e você constrói toda a tua teologia com base nesse misticismo todo. É o que está acontecendo aqui, ó. Elifaz viu um espírito que ele não sabe nem dizer o que é, teve medo, teve tremor, no sono à noite, teve revelação. Nota a revelação aí. O texto do versículo 16 encerra assim: e ouvi uma voz. Foi que ele ouviu? Versículo 17, está aí o que foi que ele ouviu. Ó. Seria porventura o mortal justo diante de Deus? Seria acaso o homem puro diante do seu Criador? Lembra daquelas perguntas retóricas que eu fiz? Da teologia certa, correta? Ele recebeu isso de alguém. Versículo 18, olha que versículo estranho. Eis que Deus não confia nos seus servos, e aos seus anjos atribui imperfeições. Hã? Como assim? Que Deus é esse? Conhece esse Deus? Atribui imperfeições aos anjos. Os únicos anjos que Deus atribui imperfeições são os demônios. Deus não confia nos seus servos. E Jó? E Jó? Deus não disse, vai lá, aconteça o que acontecer, ele vai se manter íntegro. Deus não confia nos seus servos? Como assim? Que afirmação é essa? Versículo 19. Quanto mais aqueles que habitam em casa de barro, cujo fundamento está no pó, e são esmagados como a traça. Olha aí que ele compara o homem à traça, sendo esmagados. Nascem de manhã e à tarde são destruídos. Parecem para sempre, sem que disso se faça caso. Se lhes corta o fio da vida, morrem e não atingem a sabedoria. O que exatamente o texto quer dizer? Em Deus não confiar nos seus servos, em os anjos terem imperfeições? Como assim? Será que Deus criou o homem para esmagar o homem como uma traça? Será que esse é o valor do homem para Deus, uma traça? Será que Deus não faz caso da destruição dos homens mesmo? Eles nasceram de manhã e à tarde são destruídos, é assim mesmo com Deus? É ou não é uma revelação estranha? Esquisitíssimo, esquisitíssimo. Ao mesmo tempo que lida com a verdade, no versículo 17, o homem é pecador, tem algumas informações que nos incomodam profundamente, porque essa descrição do nosso Deus não é exatamente o nosso Deus. O que será que Elifaz queria ao revelar para Jó essa experiência sobrenatural dele? Certamente ele queria dar respaldo àquilo que ele estava defendendo. Porque uma coisa é te dizer, Jó, você é pecador, Jó, se arrependa. Outra coisa é dizer, eu tive um sonho, eu tive uma revelação de Deus, e você é pecador, e eu tenho certeza disso. Quem me revelou foi esse negócio que eu não sei nem dizer o que é, mas me revelou, me revelou. Respaldo, respaldo. Esse é o mesmo erro hoje de muitas igrejas pentecostais e neopentecostais. Basear a sua teologia em visões, sonhos, que muitas das vezes são completamente equivocadas e momentos aí de subjetividade e misticismo na igreja evangélica. A igreja evangélica precisa aprender a lidar com maturidade com todas essas coisas. Nós precisamos aprender a lidar
com maturidade. Tudo isso é feito com o propósito de convencer as pessoas. Porque se eu disser para você que o que eu tenho para você foi revelação de Deus, quem é você para ir contra? Quem não acreditaria? Elifaz estava errado. E uma das maneiras de nós sabermos que isso aqui não é de Deus é porque Elifaz estava errado. Estava equivocado. A sua revelação tinha de ser rejeitada. Tinha. Mas pastor, foi uma experiência mística. Errada. Errada. Cuidado. As experiências, principalmente essas experiências místicas, sobrenaturais, subjetivas demais, precisam ser encaradas com mais maturidade e sabedoria. O próprio João, em sua carta, lá no Novo Testamento, ele nos diz: amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus. 1 João, capítulo 4, versículo 1. Julgue os espíritos. Não é porque alguém chega afirmando que é uma revelação que você deve aceitar. Porque Elifaz estava errado. Precisamos desconfiar. A Bíblia ensina assim: não aconselhe os outros com base nos teus sonhos. Não aconselhe os outros com base no teu misticismo. Não aconselhe os outros com base num vulto que você vê. Aconselhe com base na revelação, na Bíblia. É com base na Bíblia que nós podemos afirmar: Elifaz estava errado, estava equivocado. Cuidado, cuidado, igreja. Cuidado para não ser enganada. Cuidado com tudo isso. O que será que aconteceu com Jó após todos esses conselhos? Será que Jó foi convencido finalmente pelo argumento sobrenatural de Elifaz? Será que Jó entendeu? Realmente, eu sou um pecador, estou sofrendo por causa dos meus pecados. Será que Elifaz conseguiu convencer a Jó com argumentos tão equivocados e errados? Próximo domingo a gente continua a nossa mensagem. Vamos orar. Deus amado, Deus Todo-Poderoso, eu quero te agradecer por nos ajudar a entender melhor a Tua Palavra. Nos dá humildade, sabedoria, nos ajuda, Senhor, a compreender. Somos dependentes do Teu Espírito. Não queremos errar, não queremos cometer grandes equívocos. Queremos, ó Deus, acertar para que tenhamos práticas acertadas, sentimentos acertados. Nos ajuda, meu Deus. Nos ajuda a não cair em falhas tão grandiosas como nós vimos essa noite. Falhas, ó Deus, no aconselhamento, na pregação, no discurso, onde olhamos para o problema dos outros e achamos tudo tão fácil. E agimos, ó Deus, de maneira tão equivocada. Onde não nos deixamos levar por elogios, por pessoas que meramente citam a Bíblia, abrem versículos, mas não interpretam dentro do seu contexto. Por as nossas próprias experiências, pelo meu eu, pelo meu comportamento, pensamento, sentimento, muito menos por experiências subjetivas. Nos ajuda, Senhor, de maneira muito clara a entender a Tua verdade e pautar ela nesta revelação objetiva que já temos, em nome de Jesus. Amém.